Outra igreja, E estou a vos transmitir saudações o último frère Isaac, que veio do irmão Isaac, a partir de Soyo. a partir do sonho. Também na peça de Bamote, ao nome de Jesus Cristo. Disse para vos saudar em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Dengue presidente de equipe da última loba, Como acabou de dizer o presidente do culto, na cancha de usar na situação matanga. temos a situação do óbito. Foi na pessoa João aí provê, O nosso irmão João está de luto, a foi lá de papá, faleceu-lhe o pai, usar lá em Punão, e nós estávamos lá. e Frandra, da nossa Irandra, que vai poder ir Punão, O irmão Andrade e a irmã Andrade me encontraram lá. na Bafre Dani, usar em Punão. Estamos lá junto com o irmão Daniel. Programa vai propor, O programa que eles colocaram que chassa na água, vou propor com o nome de business. é que Kinshasa aqui acham que o enterro seja no dia 19. Bako kuna ule 19 ya mwa oyo tozali Irão enterrar dia 19 deste mês yango ekozala un certain samedi e será num certo sábado. samedi oyo yango te me oyo Este sábado não, mas aquele outro sábado. bato bakolala vendredi As pessoas vão dormir na sexta-feira okundama ezali samedi e o enterro será no sábado. ndenge badiaki balobaki soki moto aza na quelque chose Como os diáconos disseram, se alguém tem alguma coisa, pesa yango bakwa badiaki é de dar aos diáconos. bango bakokangisa yango Eles vão juntar tudo boyeba ndenge nini tokosala e vão saber o que podem fazer. banda lelo deja A partir de hoje, ti mokolo ya kokundama até o dia do enterro, avant même mokolo ya ou kokundama mesmo antes do dia do enterro, oza na quelque chose se tiveres alguma coisa, encontra-te com os diáconos opesi yango e você dá aquilo. po ete programe ekosalama bato bakokende Porque o programa será que algumas pessoas irão. soki bato bakokende mpe soki bakotinda Se mbongo as pessoas forem ou mandarem o dinheiro, mbongo ekozala nécessaire o dinheiro será necessário, ezala kuna quer seja lá, e meme awa bato bakolala matanga como também as pessoas que dormirem, mbongo ezali nécessaire. o dinheiro é necessário. Amen. Amém. Ok yango nde annonce tozali yango ya kopesa lino É o anúncio que temos para vos dar. bango moko nde bazozela ti dimanche São eles que esperam até no domingo. selo programme ya famille Segundo o programa da família, dimanche oyo nde esse domingo, nde moko na moko fakele na mbongo que cada um deve pegar o seu dinheiro na compte ya famille e colocar na conta da família, bakangisa yango mpe batinda que possam juntar e mandar. soki moto akokende te aprepare oyo akokende. E se alguém irá também, que ele que vai levar aquele dinheiro. Ok, sans plus tarder tokotelema Sem mais tardar, levantemos totanga baécriture para lermos as Escrituras. tobondeli nzambe. Oremos a Deus. Merci nzambe na nguya Obrigado, Deus Todo-Poderoso. matondo mingi epai na susu na pokwa lelo Te rendemos graças nesta tarde. seigneur obateli biso depuis dimanche tozalaki awa Nos que deste domingo estávamos aqui, Senhor, opermettre tokuta na susu na e pokwa lelo. permitiste nos encontrar mais nesta tarde. Merci mpona grâce mpe privilège o seigneur Obrigado por essa graça e privilégio. natiki poko na boko na nzambe Entrego esta tarde nas tuas mãos. natiki chaque frère chaque sœur na boko na yo Cada irmão entrego nas tuas mãos. oyo tosali effort O que fizemos esforço, sali sacrifice fizemos sacrifício ya kotika misala bandako na biso de deixar nossas casas e trabalhos. toye epai na yo kolo yesu Viemos a ti, Senhor Jesus. pambola présence ya moko na moko Abençoa a presença de cada um. kotika moko te azonga ndenge ayeli Não seigneur permite que ninguém volte do jeito que veio. sunga biso seigneur notre dieu Ajuda-nos, Senhor nosso Deus. eza biso quelque chose kote epai na Que yo obtenhamos alguma coisa vinda de ti akofortifie kondima na biso para fortificar a nossa fé. seigneur Senhor, ebele baza na baproblème muitos têm problemas, me bakomi te balobi yango te mas não escreveram petições. yo oyebi posa ya moko na moko O Senhor conhece o desejo de cada um. préoccupation ya moko na O Senhor moko conhece a preocupação de cada um. bansu baza na baproblème malade Outros estão doentes, na bafamille outros nas famílias, koma matanga outros têm óbitos. nzambe yo mpeza solution Pai Santo dá a solução. guéri bamalade seigneur Cura os doentes, console baflige console os aflitos, fortifie bafaible fortifique os fracos limbisa biso na mabe na biso e nyonso perdoe todo o nosso mal. kala biso na sambaki na Nos vê nzambe debaixo do teu sangue. kolo lobela biso su na nzela liloba na yo Fala-nos mais através da tua palavra. oete seigneur Porque, Senhor, moko na moko nzambe cada um
azosoma kasi ya sika. que possa renovar as forças. Baonde nyonso bazali kozatanga na E todos aqueles que se esperam no Senhor, baonde bazali korenouveler force. eles é que renovam as suas forças. Longwala nga sene. Tira-me em cena Yo moko loba Seigneur. e tu próprio fales. Moko tansene Seigneur. Entra tu próprio em cena. Kozanga yo Nzambe. Sem ti, Senhor, Tukosala eloko mwa malamu te. nada podemos fazer de bom. Pambola ofrande. Abençoar as ofertas, Pambola dîme. abençoar os dízimos, Au nom de Jésus Christ. em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Joël 1, verset 4. Joel 1, versículo 4. Ce qu'a laissé les gazans, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, les gélèques l'a dévoré. Et ce qu'a laissé les gélèques, les asiles l'a dévoré. O que deixou a lagarta, o gafanhoto a devorou. O que deixou o gafanhoto, a locusta a devorou. E o que deixou a locusta, o pulgão a devorou. Nzamba pambola liloba yetu kovanda. Que Deus abençoe a sua palavra e podemos sentar. Tukotanga na 1 Corinthiens chapitre 12, E vamos ver em 1 de Coríntios capítulo 12. verset 8 à 9. 1 de Coríntios 12, versículo 8 a 9. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon les mêmes esprits. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. E a outro no mesmo Espírito o dom de fé, e a outro no mesmo Espírito dons de cura, e a outro operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, e a um variedade de línguas, e a outro a capacidade de interpretá-las. Jusqu'à 10, oui. Até 10. Toujours sur les rétablissements Continuamos a falar sobre a restauração, ou la restitution de l'arbre de l'épouse. ou a restituição da árvore esposa. Aux hommes Samayam étaient moisi na Dibala. A restituição da árvore esposa. Oui, mes frères et sœurs, Sim, irmãos e irmãs, dimanche tokota ki na makambetani ndenge ni nzamba badai kozongisa Domingo nzete nós ya malona entramos. ki nzete na ye. ser a sua árvore. Komona ki ete nzamba alona ki nzete yango depuis le jour de la Pentecôte. Vimos que Deus plantou essa árvore desde o dia de Pentecostes. Nzete oyo ezali église. Essa árvore que é a igreja. Nous avons lu l'homme de Dieu William Abraham Lemos o homem de Deus William Arão Branham dans cette même brochure. nesta mesma brochura. Prêché le 22 avril 1970. Pregado a 22 de abril de 62. Nous allons répéter le livre dans sa paragraphe 101. Vamos ler novamente no parágrafo 101. Eh bien, rappelez-vous, E bem, recordem-se, il y avait des arbres dans le jardin d'Éden. havia duas árvores no jardim do Éden. Nous le savons. E nós sabemos. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Podem chamá-lo do jeito que quiserem. J'ai mon idée de là-dessus. Eu tenho a minha ideia sobre isso. Et de toute façon, E de todas as formas, l'un d'eux était un arbre souillé. uma delas era uma árvore suja. Il est devenu souillé. Tornou-se suja. Et l'autre n'était pas souillé. E a outra não era suja. Cet arbre de vie Essa árvore da vida est venu du ciel, veio do céu d'auprès de Dieu. e diante de Deus. Il a dit, Ele disse: vos pères ont mangé de la manne. os vossos pais comeram maná Ils sont morts. e pereceram. Mais cet arbre, Mas essa árvore, si vous en mangez, se você a comer, vous vivrez pour toujours. viverás para sempre. Et quand nous comprenons que c'est Jésus-Christ, Entendemos que é Jesus Cristo aqui. on continue. Continuamos. Je saute pour gagner le temps. Vou pular para ganhar o tempo. Et l'ange gardait cet arbre E o anjo guardava essa árvore, de vie, árvore da vida, loin du jardin d'Éden. longe do jardim do Éden. Il les gardait en Éden, Ele a guardava no Éden, spirituellement parlant. espiritualmente falando. Cet arbre de vie Essa árvore da vida se trouve en Éden maintenant. encontra-se agora no Éden. Remarquez, Observem. maintenant lorsque cet arbre Agora, quando essa árvore que Dieu avait planté, que Deus havia plantado, il était destiné à porter 9 différentes sortes de fruits. era destinada a produzir 9 diferentes tipos de frutos.
nzete yango essa árvore, nzambe adesinaki yango mpo ebota 9 différentes sortes de fruits. Deus a destinou para que produzisse 9 diferentes tipos de 9 frutos. différentes sortes. 9 diferentes tipos. Ce qui signifie O que significa 9 dons spirituels. 9 dons espirituais. 9 fruits de l'esprit. 9 frutos do Espírito. Pour accompagner les 9 dons spirituels. Para acompanhar os 9 dons espirituais. C'était l'arbre de Dieu. Era a árvore de Deus. Il l'a planté sous terre. Que a plantou sobre a terra. Le jour de la Pentecôte. No dia de Pentecostes. Pour la Pentecôte. No dia de Pentecostes. Dès que mon était. Que nós vimos. Que Deus plantou essa árvore. Pour la Pentecôte. Porque no dia de Pentecostes. Nós vimos. L'église. Que a igreja. E como é que a igreja tornou-se igreja, Deus inaugurou-a através da puissance do Saint-Esprit. Através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu aos crentes. O Espírito Santo desceu na igreja como um vento impetuoso e encheu toda a casa. Os discípulos, os apóstolos começaram a falar em novas línguas, em outras línguas. Então, esse dia, a Bíblia diz que ele eram 120 pessoas. Se vous lisez dans Actes chapitre 1, se lerem Atos capítulo 1, je crois dans son verset 13. Acho que é no versículo 13. A Bíblia diz que eram 120. Lisons dans Actes chapitre 1. Vamos a Atos capítulo 1, verset 15. Atos 1, versículo 15. Oui. Sim. En ce jour-là, naqueles dias, Pierre se leva au milieu des frères. Pedro levantou-se no meio dos irmãos. Le nombre de personnes, o número das pessoas reunidas étant d'environ 120. Era por volta de 120. Amen. Amém. Eles eram 120. Écoutez dans le verset 14. Vamos ouvir o versículo 14. Todos, d'un commun accord, de comum acordo, perseveravam dans la prière, nas orações, avec les femmes, com as mulheres, et Marie, e a Maria, mère de Jésus, mãe de Jesus, et avec les frères de Jésus, e com os irmãos de Jesus. Todos 120 que estavam lá, eles estavam unidos. Eles estavam unidos. Todos eles com as mulheres. Com a mãe de Jesus também estava lá. A Maria estava lá. A mãe de Jesus. Marie n'est pas mère de Dieu. A Maria não é mãe de Deus. Écriture não, uma escritura você pode ler na Bíblia. Marie la mère de Dieu. Você nunca verá onde está escrito que a Maria foi a mãe de Deus, não. Marie n'était pas la mère de Dieu. A Maria não era mãe de Deus. Mais elle était la mère de Jésus. Mas ela era mãe de Jesus. Alléluia. Amém. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos e irmãs. Jesus chamava-lhe de mulher. É por isso os católicos que dão toda a glória a Maria. Oh Sainte Marie pleine de grâce. Ou não, Santa Maria cheia de graça. Maria pleine de grâce. A Maria não é cheia de graça. Mas ela é que achou a graça. Ela trouvé la grâce. Ela achou a graça. Elle était vierge. Ela era virgem. C'est pour cela. É por isso Dieu a trouvé bon que Deus achou melhor que o Filho de Deus nascesse através da Maria. Aleluia. Amém. A Maria também estava lá. A Maria também, para que entrasse no céu, para que fosse ao céu, ela tinha que receber o Espírito Santo. Por isso que nós falamos, irmãos e irmãs, o Espírito Santo é a nossa preocupação. É a nossa preocupação. É o que temos que procurar. Sem o Espírito Santo, você não irá ao céu. Aleluia. Amém. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Avec le Saint-Esprit, com o Espírito Santo, é que você agora se torna crente. Se torna um verdadeiro cristão. É o Espírito Santo.
netomoni awa é que vimos aqui mukolo na Pentecôte no dia de Pentecostes, tango bazwi Saint-Esprit quando receberam o Espírito Santo, frère irmãos, église ebotaki bambuma a igreja produziu frutos. le don de l'esprit Os dons do Espírito et se manifestaki se manifestaram, les 9 dons os 9 dons esengelaki emonisama têm que se manifestar na église na igreja, les 9 fruits de l'esprit os 9 frutos do Espírito esengeli emona na mondimi moko na moko têm que se manifestar a cada crente, jusqu'aujourd'hui aussi até hoje também. soki oza mondimi frère Se você é um crente, irmão, soki oza mokristo se solo você é um verdadeiro cristão, o nzambe para que Deus andima yo possa te aprovar, andima ngai para que Ele possa me aprovar, ezosenga na biso é preciso il faut bambuma ya molimo que os frutos espirituais emonisama na madi na se biso manifestem nas nossas vidas. yango wana ndeki mokristo Isso é que é ser um cristão. yango wana nde kozala mokristo Isso é que é ser um cristão. il faut tobima bambuma Temos que produzir tobota frutos. bambuma Que produzamos frutos. ya molimo santo Frutos do Espírito Santo. parce qu'il y a 9 fruits de l'esprit dans la Bible. Porque há 9 frutos do Espírito na Il y Bíblia. a aussi 9 dons de l'esprit. E há também 9 dons do Espírito. C'est ce que nous avons lu aussi, frère Branham a dit, É o que lemos também daquilo que o irmão Branham me disse. que Dieu a planté son arbre. E Deus plantou a sua árvore. Benzambe, E Deus, azalaki na posa ete, Ele queria zete yango, que essa árvore e manifeste manifestasse 9 sortes de fruits. 9 diferentes tipos de frutos. Et 9 dons. E 9 dons. Disons dans Éphésiens chapitre Galates 4, Galates 5. Vamos a Gálatas capítulo 5. Tu comprends 9 fruits de l'esprit. Veremos os 9 frutos do Espírito. Galates 5, verset 22 à 23. Gálatas 5, 22 a 23. Lisons dans le verset 22 jusqu'à 23. Vamos ler do versículo 22 até 23. Mais le fruit de l'esprit, Mas o fruto do Espírito c'est l'amour, é o amor, la joie, a alegria, la paix, a paz, la patience, a longanimidade, la bonté, a bondade, la bénignité, a benignidade, la fidélité, a fidelidade, la douceur, a mansidão, la tempérance. o domínio próprio. La loi n'est pas contre ces choses. E contra essas coisas não há lei. Oyo eza bambuma Esses são o fruto, ya molimo o mosanto fruto do Espírito Santo, oyo esengeli emonana que devem se manifestar epai na ngai na minha vida epai ya moko na biso. e na vida de cada um de nós. Frère, Irmão, irmã, il faut bambuma totangi os frutos que citamos emonana na biso. devem se manifestar em nós. Soki eza na biso te Se não estiver em nós, toza nano bakristo te ainda não somos verdadeiros cristãos. oyo touti totanga na galate Porque acabamos de ler em Gálatas. ezali nini São moto oyo eza mokristo alguém que é cristão il faut amonisama na bambuma oyo deve manifestar esses frutos. bakristo Os cristãos bazalaka na bambuma oyo têm esses frutos. balinganaka Eles amam-se, bazalaka na esengo eles têm alegria, bazalaka na kimia são pessoas de paz, bakangaka mitema são longânimos, basalisanaka eles ajudam-se, mitema bazalaka na mitema malamu eles têm corações bons, bazalaka na bondeko eles têm fraternidade, bondeko ya solo eles têm verdadeira fraternização bazalaka na boboto. e eles são mansos. C'est la bonté ou la paix. É a paz ou então a bondade. Bamibatelaka Eles cuidam-se, bamibatelaka malamu. eles cuidam-se bem. La tempérance. A temperança. Je crois que nous avons vu que Acho que nós vimos, quand le frère nous a prêché sur la não pregou sobre a estatura do varão perfeito. tempérance pesawana. Também a temperança está aí. Patience pesawana. Lá também tem a paciência. Awa pena bambuma Aqui molimo. também no fruto do Espírito. Tomoni yango pesali na E vimos galate. também que se encontra em Gálatas. Il y a la A patience, il y a la paciência, a tempérance, temperança il y a l'amour aussi. e há amor também. Frère, Irmão, c'est très important. é muito importante Biloko yango que essas coisas ezala kati na biso. estejam em nós. Yango nde bambuma. É que são frutos Il faut emonisa makati na biso. que devem se manifestar em nós. Mais mon frère, ma sœur, Mas, meu irmão, minha irmã,
kozwa yango, para que você tenha esses po frutos, tozala nango, para que nós tenhamos esses frutos, tosenga molimo mosantu. é preciso o Espírito Santo. C'est le Saint-Esprit. É o Espírito Santo. Na makasi na moko kokate. Pela tua força você não vai conseguir. Lukande molimo santu. Procure o Espírito Santo. Omingi balabakete, ngai Porque muitos penza. dizem, eu mesmo, Patience nazala nango te. eu não tenho Ngai penza paciência. temperance. Eu mesmo Ngai temperança. penza nazala nango te. Eu não tenho ainda Ngai temperança. penza kokozala nango E te. também não vou conseguir ter. Ngai penza Eu mesmo nakozala na piété te. não posso ter a piedade. Te mon frère. Não, meu irmão. Te ma sœur. Não, minha irmã. Esengeli ozala nango. Você deve ter. Okozala E nango. você terá. Soko tosilo na Se nzambe. obedeceres a palavra de Deus. Parce que ezala makasi na yo Não te. é pela tua força. Eza mpe na makasi E na não ngai é te. pela minha força. Mais Bible alobi. Mas a Bíblia diz, Zacharie 4. Zacarias 4. Zacharie 4 tu vois. Zacarias 4, 3. Totanga na verset 6. Vamos ler o versículo Zacharie 6. 4 6. Zacarias 4, 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? O que diz a Bíblia? Zacharie 4 6. Zacarias 4, 6. Alors il reprit et me dit, Então ele prosseguiu e me disse. c'est ici la parole que l'Éternel adresse. Ah, natanga verset 6 ngai. Lê o versículo 6. Totanga 6 na 7. Vamos ler o versículo 6 até 7. C'est ici la parole de l'Éternel Essa aqui é a palavra do Senhor, adressée à Zorobabel. dirigida a Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, Não é nem pelo poder, ni par la force, nem pela força, mais c'est par mon esprit, mas é pelo meu espírito, dit l'Éternel des armées. diz o Senhor dos exércitos. Qui es-tu, Quem és tu, grande montagne, grande montanha? devant Zorobabel? Diante de Zorobabel, Tu seras plani. tu serás planificado. Il y posera la pierre principale Ele colocará a pedra principal au milieu des acclamations. no meio das aclamações. Grâce et grâce pour elle. Graça e graças para ela. Frère, Irmão, yongoma munene. oh tu grande montanha, Oza nani liboso ya Nzambe. quem és diante de Deus? Problème na O yo. teu problema, Demo wana zotikisaka o yo. demônio que te Lisumu perturba, wana etangi yo. esse pecado que te prende Liboso ya Nzambe. diante de Deus, Liboso ya Jésus. diante de Jesus, Eza nini? é o que afinal? Bible alobi Bíblia diz, na makasi na ngai te. não é pela minha Na força, makasi na yo não é te. pela tua Na força, nguya na yo não é pete. pelo teu poder Na nguya na também, ngai não é te. pelo meu poder, Mais mas na molimo ya mas é pelo Nzambe. Espírito de Deus. Eloko fo tosala biso, O que temos que fazer po tozwa biloko oyo, para que tenhamos essas coisas, po tozwa bambuma molimo para que santo, tenhamos o fruto do Espírito Santo, c'est le Saint-Esprit. é o Espírito Santo, C'est le baptême Saint-Esprit. é o batismo do Espírito Santo. Okozwa batema Saint-Esprit ndenge nini? Como é que você obterá o batismo do Espírito Libasi Santo? ya molimo O santo, batismo do Espírito Santo, kozwa yango, para que você tenha, po nga nazwa yango, para que eu tenha, ezosenga kaka botosi. é preciso somente a obediência na palavra de Deus. Seulement l'obéissance. É somente a obediência. Tosa kaka liloba na Nzambe. Obedeça a palavra de Deus. Tosa kaka Nzambe. Obedeça a Deus. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Parce que l'obéissance totale Porque a obediência total de la parole de Dieu, da palavra de Deus c'est ce qui nous donne le droit de recevoir é o que lhes dá o direito de receber le Saint-Esprit. o Espírito Santo. Bible soka lobi, A Bíblia quando diz tika lokuta, que para de mentir, frère, sœur, irmão e irmã, yo ndimano. você crê nisso e aceita. Tika kokosa, Pare de mentir, tika koiba, pare de roubar, tika kindumba, pare de se prostituir, tika koina, pare de odiar, tika kanda. pare de se irritar. Bongo kaka sabe. Tire esses maus pensamentos, tire as críticas. Frère, sœur, Irmão e irmã, yo loba amen. você responda somente amém na palavra de Deus. Obeta kansangi te. Não passa a esquivar aquilo Na liloba na na Nzambe. palavra de Deus. Parole A ye, palavra vem ebeti vina e yo. bater a tua vida Obeti e tsangi. você esquivar Ilobeleki. e a palavra passar. Okozwa molimo santo te. Não terás assim o Espírito Santo. Ndima kaka. Receba somente Ndima liloba na que a Nzambe. palavra de Deus. Tosango. Obedeça. Ateza pasi. Mesmo se for difícil como. Seigneur, Diga, Senhor, nandimi yango. eu aceito isso. Sala oyo lingi. Faça o que tu quiseres para mim. Oui, mes frères. Sim, irmãos. C'est l'obéissance totale de la parole de Dieu. É a obediência total da palavra de Deus. C'est ce que la Bible dit, je crois, dans Galates, chapitre, dans Actes chapitre 5.
É o que a Bíblia diz em Atos capítulo 5. Acte 5, Atos capítulo 5, verset 32. Atos 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses. E somos testemunhas dessas coisas, De même que le Saint-Esprit e assim como o Espírito Santo, que Dieu a donné que Deus deu à ceux qui lui obéissent. aos que lhe obedecem. Amen. Amém. Dieu donne le Saint-Esprit Deus dá o Espírito Santo à ceux qui lui obéissent. aos que lhe obedecem. Quand on appelle ça le sang, Deus dá o Espírito Santo ah, on va tout sacailler. naqueles que lhe obedecem. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos e irmãs. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. C'est pourquoi Frère Branham Por isso, o irmão Branham, a prêché ele pregou 3 étapes de la grâce. 3 etapas da graça. Matam Bemisato. 3 etapas. Nous allons voir Eu começo aqui primeiro, segundo e terceiro. Bien abandon Eu 1. começo aqui primeiro, segundo e terceiro. O crente é assim. Começamos ainda aqui. Você crê e é batizado. Você confessa os seus pecados. Você é batizado nas águas. Em nome de Jesus Cristo. Ça, c'est la première étape. Essa é a primeira etapa. Donc, même la justification. Que chamamos de justificação. Quand on dit baptême, Quando você é batizado, você confessa os seus pecados. Deus te vê on dit non, ça m'a soufflé. como se nunca cometeste pecado. Ele esquece todos os teus A pecados. justifié. Ele te Ah, justifica. essas Essas pessoas disseram, mas essa era prostituta. Esse que vai na igreja é uma prostituta. Ele roubava. Ele pecava. Ele se adulterava. E Deus não vê mais aquilo. Porque você já creu nele. Primeira etapa. Mas não parou só aí. Quando você vem à igreja, embora que já foste batizado, uma Branham me diz, mas pode acontecer que você verá em ti ainda tem aqueles maus hábitos. Parfois, Talvez podem te ver você cometer um erro. peut-être, Talvez au bout qu'il écouta, você mente. peut-être, Talvez Bakutio, encontram frère, comme la o maçanga, irmão beber cerveja. Andimisigo, Ele é um recém-nascido. tozo kwa encourager monter. E não encorajamos Peut-être que isso. vous ça. Talvez isso pode Peut-être que acontecer. vous ça, mon père, au bout qu'il écoute. Pode acontecer e você mentir. Yango ayo, Por isso você petit karaté. não pare só ali. Ça l'effort. Deve fazer esforço Na libanza mzali koyoka. na palavra que você Au ouve. matin, on a des Que você suba na segunda etapa. C'est ça la sanctification. É a santificação. Sanctification, A santificação on dit toujours que le banza, é como vimos a palavra de Deus. tika mabe, Para a mentira. tika lukuta. Para a mentira. Quand vous yoka Quando você ngo, ouve, okomona mke verá que aos poucos makambo nyonso ozalaki na mezo sila. tudo que você tinha está a acabar em você. Okomi sanctifié. Você agora é santificado. C'est la deuxième étape. É a segunda etapa. Soki nzamba moni yo, Se Deus vir que vraiment que na verdade akosaka sute. ele não mente mais, sute. não rouba mais, Amela suma sanate. não fuma mais cigarro, não bebe mais cerveja, ele não odia mais as pessoas, Atoma sute. não critica mais ninguém. Amoni pesaka oui. Ele vê mesmo sim. Amoni que sero yo. Vejo que essa irmã, Ça va frère yo. tudo bem, esse irmão agora está tudo bem. Akopensa osi do Saint-Esprit. Ele agora te dará o Espírito Santo. C'est la troisième étape. É a terceira etapa. Namba batio na molimo santo. Deus te batiza do Espírito Apesi Santo. yo molimo na ye. Ele te dá o seu Espírito. Okomi yokola ye. Você se torna como Ele. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos e irmãs. C'est la troisième étape. É a terceira etapa. Là, les baptêmes du Saint-Esprit. O batismo do Espírito Santo. Deuxième étape, A segunda etapa, là, des fois, il y a moins de la vie. por vezes, é longa, Ça dépend de la grâce. mas depende da graça. Ça va tant. Talvez alguém vai fazer um bom tempo, Ça va l'étape de la sanctification. continua na etapa da santificação. Et si on persévérer, Mas se você perseverar e Deus vir que você é obediente na palavra de Deus, frère, c'est irmão, irmã, obligatoire nzamba pour que ce Saint-Esprit. Deus tem a obrigação de te dar o Espírito Santo. Akopesa yo. Ele te dará. Ça c'est la vérité. Isso é a verdade. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos e irmãs. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, Quando somos batizados do Espírito Santo, alors les fruits de l'Esprit então o fruto do Espírito se manifestera. se manifestará. L'amour, O amor, la joie, a alegria, la paix. a paz. Donc, tu as une égale 5. O que lemos em Gálatas 5. Ceux qui nous ont baptisés, Se Deus te batizar, okozala na bolingo, você terá amor, okozala na
Você terá o amor para com os teus irmãos. O Quelqu'un amor divino também. baptisé de Saint-Esprit. Alguém batizado do Espírito Santo. Alguém que recebeu o Espírito Santo. Começar a fugir à igreja. Começar a fugir a Deus. Não, nunca e nunca. Porque o Espírito Santo que escreveu a palavra de Deus, que está em você, te dará sempre sede de ouvir a palavra de Deus. É um trabalho. Você não ficará tranquilo. Para você, se não fores ao culto, o teu coração não ficará tranquilo. O teu coração ficará sempre a vibrar. Você verá que te falta alguma coisa. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Você estará também? Também terás alegria. La joie du salut. A alegria da salvação. Oui, mes frères. Sim, meus Tu irmãos. auras la joie du salut. Você terá a alegria da salvação. Et c'est Rosala. Terás alegria. Nous avons les Seigneur. Você serás alguém muito feliz. Même aux enrichis. Mesmo se você não é rico. À tous amogola. Ou se você é pobre. À tous andeguenis. Seja lá quem você for. Mas se tiveres o Oh, Espírito Santo, você é um bem-aventurado. Um irmão feliz. Uma irmã feliz. Pourquoi? Por quê? Parce que Porque Osana consolateur. você tem um consolador dentro de você. Ele é quem te consola. Même até o feliz. Mesmo se faleceres alguém, a preocupação, o pensamento podem vir. Mas o consolador que está em você, ele vai falar. Atire essa preocupação toda. E também serás alguém de paz. Alguém. Uma mulher. Ou um cristão. Uma cristã. Avec le Saint-Esprit. Com o Espírito Santo. C'est un homme de la paix. Ele é um homem de paz. Ele Ele não é um confusionista. Mesmo na sua casa. Ele gosta que haja paz em casa. Uma irmã que gosta de estar em paz com seu marido. Que gosta de estar em paz com seus filhos. Um irmão. Um homem que gosta de estar em paz com sua mulher em casa. Que gosta de estar em paz com seus filhos em casa. É isso. Ser um cristão. Não é alguém ou uma mulher. Mesmo quando há problema em casa, ele procura problemas, provoca problemas. Não. Você ainda não tem o Espírito Santo. Alguém com o Espírito Santo, ele procurará paz. Paz até na igreja. Paz até em casa. Paz até na família. Aonde quer que ele esteja, ele gosta de paz. É isso. Isso é que é ser um cristão. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos. La joie, A alegria, la paix, a paz, la patience. a paciência. Alguém que tem Espírito Santo é paciente. Ele sabe esperar. Ele sabe aguardar. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Ele Ele também sabe se ajudar. La bonté, la bénignité. A bondade, benignidade. Irmãos e irmãs que têm Espírito Santo gostam de se ajudar. Gostam de se ajudar. Gostam de se ajudar. Eles têm bons corações. Oui. Sim. La bonté. A bondade. Um bom coração. O que a Bíblia diz. Os que têm bons corações. Os limpos de corações verão a Deus. Os protestantes sempre cantavam. Disse que mais vale um bom coração. Disse, eu não peço riqueza a Deus. Eu não te peço riqueza, não te peço ouro. Nem prata deste mundo eu te peço. O que eu te peço, meu Deus, é me dar um bom coração. Porque um bom coração é que irá ao céu.
Ata nazangi wolo. Mesmo se não tiver Até ouro, nazangi mbongo. se não tiver prata, mas se eu tiver um bom coração, esse bom coração é que me levará no céu. Mais quando a richesse, Mas você pode ter como riqueza, na o, você pode ter ouro, pessoas não mutima wala mute. mas se não tiveres um bom coração, Na wolo, na yo. ter ouro em você, O peri. todos vocês vão perecer. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Nous devons voir toutes ces choses. Temos que ter todas essas coisas, Ce sont les fruits de l'esprit. são frutos do Espírito. Nous devons en avoir. Temos que tê-los. Nous devons avoir aussi toutes ces Temos choses-là. que ter também todos esses elementos. Même au tangi, O que lemos, na wana, e isso tudo aí, ya wana ni Kristo. é que ser um cristão. Ya wana natiri ya nzambe. Essa é a natureza de Deus. C'est la nature de Dieu. É a natureza de Deus. Bible avait un goût, A Bíblia chama isso sa nature divine. de a sua natureza Ya divina. mtu mwana utanga na de Pierre. É o que lemos em 2 de Pedro, quando o irmão estava a pregar. Sa nature divine. A sua natureza A divina nous. em nós. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Ce qui papa boti mwana na Yesu. Se o pai gerar o seu filho, Mwana wana. aquele filho, Akokanga zoka batre ya papa. ele tem alguns traços do pai. Até na 100% te. Mesmo se não for a 100%, mas Akozoa eloko moko pe ya papa. ele terá alguma coisa do seu pai. Il aura des traits de son père. Alguns traços do seu pai. Ou de sa mère. Ou então da sua mãe. Mais moi non pensant Sabe, esse filho mesmo, o nariz mesmo é do seu pai. Se não for o nariz, é os olhos do seu pai. A sua cabeça como do seu pai. Ce sont des traits. São traços Il y a papa là. do seu pai. Biso pe. E nós também, Ozala ba Cristo. sendo cristãos, Spirituellement. espiritualmente, Nous devons voir temos que ter les traits de notre père. traços do nosso pai. Traits ya tata na biso likolo. Traços do nosso pai celestial, o nosso Deus, Ezali elongi não é do rosto, eza ba caractère oyo. mas são esses caráteres, Ce sont ces comportements. são esses comportamentos, Ce sont les fruits são os frutos de l'esprit. do Espírito. Galates 5:22. Galatas 5:22. De Pierre. Nós de Pedro, Chapitre 1er. capítulo 1, Verset 5. versículo 5 Jusqu'à 9. até 9. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos, Nous avons lu cela. vamos ler isso. La foi, A fé, la a tempérance, la temperança, a piété, piedade, la vertu, a virtude, la science, a ciência, l'amour, o amor, toutes ces todas choses-là. essas coisas. Bible dit que A Bíblia diz até ceux qui biloko comme ça quand que c'est se essas coisas estiverem em vocês, écoute Camille que vous allez oisir. não vos deixarão ociosos. Si ces choses sont Se, à nous, se essas coisas estiverem em nós, vous allez oisifité. não seremos inativos Mystère. e nem estéreis. Oisif. Ocioso, Si vous voulez voir dans les dictionnaires, se quiserem ver no dicionário, vous allez voir oisif c'est quelqu'un alguém ocioso é alguém, qui n'a pas, par exemple, qui n'a pas de fonction, alguém que não tem função, qui n'a pas de profession. é alguém que não tem profissão, um inativo. Oui, inactif. É um inativo. Alguém que não tem nenhum trabalho Isso para é ser fazer. oisif. Isso é que é ser ocioso. Ceux qui biloko exalté. Se as coisas não estiverem, Osa frère, você é um irmão osa frère, ou uma irmã, osa oisif. irmão ocioso Mais que Kristo, no cristianismo, osa mutu azanga se musala. você é um desempregado, Mutu moko azanga musala. você é um desempregado, Asala eloko te. alguém que não faz nada, Azanga profession na vida alguém ye. que não tem nenhuma profissão na sua vida, Mobali moko, homem botami, que foi depuis que mwana nascido, koli, na infância ele cresceu, asala ye moko na vida ye. mas que não fez nada na sua vida, Frère, irmão, asala ta moko osala moko na vida ye. ele não fez nenhuma profissão na sua vida, Ata cordonnier, ele nem sequer soube ser sapateiro ou ser pedreiro, ni tailleur, nem mesmo ser um alfaiate, ele não tem nenhuma profissão, porque ele não faz nada na sua vida. Isso é que é ser ocioso. Nous aussi, E nós também, spirituellement, espiritualmente, ceux qui te ont se nascermos, se somos filhos de Deus, normalement, normalmente, si quelqu'un se alguém a le Saint-Esprit, tem o Espírito Santo, il doit avoir quelque chose. deve ter alguma Il doit avoir coisa. un don. Ele deve Il ter doit um avoir dom, quelque chose de deve faire. ter alguma coisa para fazer. Frère, sœur, Irmão, irmã, koza na musala moko osala na Nzambe. você deve ter um trabalho para fazer a Deus. Oui, Sim. okozala na musala te na Você Nzambe. não pode faltar um trabalho a Misala Deus. eza ebele. Há muitos trabalhos. Nzambe akotika ondenge wana te. Deus não te deixará assim. Soki oza na molimo na Nzambe, Se você tiver o Espírito de Deus, en tout cas, na il verdade, faut luka osala na Nzambe na musala moko. deve boye. procurar fazer um serviço para Deus. C'est la vérité. É a verdade.
Oui, nous avons 9 dons de l'esprit, Temos 9 dons do Espírito, 9 fruits de l'esprit. 9 frutos do Espírito. Nous l'avons énuméré. E nós acabamos de enumerar. C'est au Galates 5. Segundo Gálatas 5. Et nous avons aussi E temos também 9 dons de l'esprit. 9 dons do Espírito. Oui, 9 dons de l'esprit. Sim, 9 dons do Espírito. Selon 1 Corinthiens au total. Segundo 1 Coríntios 12 que lemos. Para projeter, não, au total, chaque dimanche. Irmão, projeta aquilo que nós falamos no domingo. 9 dons de l'esprit. Dos 9 dons do Espírito. Qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. Que se encontra em 1 Coríntios capítulo 12. Verset numéro 8. 4 même jusqu'à 12. No seu versículo 4 até 12. Comment est-ce que Nós vimos nous avons 9 dons. que temos 9 dons. Gamolimo. 9 dons do Espírito. Première classe, comunité. Primeira classe nós Nous vimos. avons a élocution. Temos a elocução. 3 dons à élocution. 3 dons de elocução. Ils ont don il y a sagesse. Tem, são dom da sabedoria, Ils ont don il y a connaissance. dom do conhecimento, Non, ça. Ils ont don il y a sagesse. temos dom de sabedoria, Ils ont don il y a connaissance. e também dom de conhecimento, Ils ont don il y a discernement d'esprit. e dom de discernimento de espírito. Depois il y a un autre temps dans 1 Corinthiens 12. Acho que é o que lemos em 1 Coríntios 12. 1 Corinthiens 12, verset 8. 1 Coríntios 12, versículo 8. Il y a les dons de la connaissance. Premièrement, la sagesse plutôt. Primeiramente, a sabedoria. C'est la sagesse. É a sabedoria. Nous avons la connaissance. Temos o conhecimento Nous avons le discernement de l'esprit. e temos discernimento de espírito, Il y a un autre monde première classe. que vimos aqui na primeira classe. Oui. Sim. Sagesse, connaissance Sabedoria, conhecimento et discernement de l'esprit. e discernimento de espírito. Quand on va dire de sagesse, Falamos que a sabedoria eza malobaya, eza mutu aza na maloba, aibi aza sage, é alguém que sabe, aza sage. alguém que sabe. Nous sommes ça la l'élocution. Esses 3 compõem a L'élocution, ce elocução. sont des mots, Elocução são palavras, des mots ou des sons, palavras ou sons. des sons ou des mots. Sons ou palavras. Il y a a 3 dons. É que são esses 3 dons: Sagesse, sabedoria, connaissance, conhecimento discernement de e l'esprit. discernimento de espíritos. Sagesse, tu es sagesse. Todos nós aí conhecemos sabedoria. Ah, frère, aza sage. Ah, este irmão é Moi, sábio. aza sage. Essa irmã é sábia. C'est-à-dire, Quer dizer, ayebi koloba. sabe falar sabiamente. Eza te biloba loba kaka. Não é falar à toa. Okuaki kaka maloba. Você injeta uma palavra Ezoxi batu. e fere as pessoas, escandaliza as pessoas. Ce n'est pas une femme sage. E não é uma mulher sábia assim. Ce n'est pas un homme sage. Não é um homem sábio assim. Alors, nous avons pespe don wana na église. E Deus também deu esse dom à igreja. Un frère. Um irmão Azana don ya sagesse. que tem dom de sabedoria, Oui, mes frères. sim, irmãos. Ayebi ko juger makambo. Ele sabe julgar as coisas. Soki likambo ezali soki akati yango frère wana. Aza sage. Aquele irmão é sábio em encerrar um assunto. Eza moko ya don. É um dos dons. Nous sommes dans la connaissance. Outro tem o dom de conhecimento. Ayebi nini. Ele conhece muito. Prédicateur O azoteya. pregador está a pregar, Mes frères. mas irmão, Yazana connaissance ya l'écriture. ele tem conhecimento das escrituras. Tout le monde a un peu en essentiel longtemps. E vimos também na estatura do varão perfeito. On est-ce que ça connaissance ya générale. Isso agora é o conhecimento geral. En tant que chrétien, nous Como cristão, todos nós avons la connaissance wana temos que ter lelo. esse conhecimento da palavra. Oui. Sim. Pourquoi la connaissance? Porque o conhecimento, Oui que para que? un séducteur Para que o sedutor, a connu que ça yote. e para ele não consiga te enganar. Si tu as la connaissance. Se tivermos o On conhecimento, fait exemple. vou dar um exemplo. Ezalaki mukolomoko Havia um dia un messager. Messager, je crois Martin. O mensageiro Martim. Martin, O Martim azalaki messager il y a 3e âge. era o mensageiro da era de Pérgamo. Il y a 3e âge de l'église. Da terceira era da Âge à igreja. Pergame. A era de Pérgamo. Martin, O Martim, à mon jour moko, ele viu num dia, mutu moko abimeli. alguém lhe apareceu Comme un ange, como um anjo, mais avec la couronne. mas com coroa. Asobi sa Martin, Falava a Martim, yaka kobondela nga, Venha. yakufukamela ngai, adora-me, yakuadore ngai. venha me adorar.
C'est moi ton Seigneur. Eu que sou o teu Senhor. Grande Seigneur et Sauveur na yo. Eu que sou o teu Grande Salvador. Sauveur na Jésus Eu que Christ. sou o teu Salvador, Jesus Cristo. Martin ya ofuba melangai. Venha me adorar, Martim. Frère, Irmão, ange peut-être ange. como se fosse um anjo mesmo. Na couronne. Com coroa. Si comme Martin, Agora, Martim, heureusement avec la connaissance. ele felizmente que ele tinha um Só que na conhecimento. connaissance, Se não tivesse conhecimento, Mamma bela que pas depressa, deveria também lhe adorar. Olha, será que Satan? Enquanto que era Será Satanás, que diabo? era diabo. Martin na connaissance wana. Martim, naquele conhecimento, Aí eu corresponde com ele veio pensar em Jesus Christ, diz que Jesus Cristo, notre Sauveur, o nosso Senhor, Salvador, nous avons de bastante au couronné. nós os santos que vamos lhe coroar. Ele ainda não é coroado. E como é que esse anjo Allez, appelez Satan. Arrière de moi, Satan. disse, longe de mim, Satanás. Pourquoi? Por quê? Parce que ça a une connaissance. Porque ele tinha um conhecimento. Oui, mes frères, Sim, irmãos. il faut avoir la connaissance. Deve ter o conhecimento. Sans la connaissance, Sem o vai conhecimento, séduire yo. pode vir te Ok, seduzir. pena na igreja Também você vai nas igrejas da falsidade. Ok, na ba continuer les esprits E séducteurs. que enganam os espíritos sedutores. Vai fora a connaissance. Então deve haver o conhecimento. Olha, eu sei que foi domo foi assim, nós temos domo foi a connaissance na igreja. Agora deve haver esse tipo de dom de conhecimento na igreja. Un frère, O a irmão la non, pode ter esse dom. c'est très important. É muito importante. Et a un autre le don de discernement. E há outro dom de discernimento. Agora discernement. Ele tem discernimento. Azo sosola esprit ya moko na moko. Ele consegue discernir o espírito de cada um. Frère, nazomona ye. Estou a ver que esse irmão, Ndenge nazomona ye. como estou a ver, Amona za bien te. nasce num bom irmão. Nazomona za esprit. Estou a ver que ele tem um outro espírito. C'est un don. É um dom. Et ça doit être discernement. É um dom de discernimento. C'est un nazomona ye. Esse irmão, como estou a lhe ver, Makambo nazoloba. o que ele está Molimo wana falando, o nazomona. espírito que ele está a ver Eza aí, nzambe te. não é de Deus. Eza esprit mususu. É um outro espírito. Eza frère besera za na don ya discernement. É um irmão que tem dom de discernimento. Discernement esprit. Discerne espíritos. Prédicateur nazomona nazolila Olha só o nazotela. jeito que ele está a ver. Nazomona nazolinga mema bato libanda ya Que Jésus. levar as pessoas fora de Jesus. Nazomona ye bien te. Não estou a lhe ver bem. Nazomona mema bato. Está a levar as pessoas, Esse vai adorer Branham. acho que adorem Abraão. Donc c'est un don de Esse discernement. é um dom de discernimento. Ezosenga il faut tozala nango na église. Tá, temos que ter esse tipo de dom na igreja. Parfois don wana Talvez esse dom, badiaki baza nango te. os diáconos não têm, Prédicateur aza nango o te. pregador não tem, pastor também não tem. Apesa yango ba un frère. Mas Deus deu esse dom a um irmão. Deus deu esse dom a uma irmã. Eza bien mpona biso. Isso é bom para nós. Les 9 dons, Os 9 dons ce sont les dons locaux. são dons locais. C'est Dieu qui les donne. Deus é quem dá Pour l'assemblée locale. para a Assembleia Local. Eza lokola biso na église ya É como Kamakongo. nós aqui na igreja do Camacongo, Ezosenga tozala nango mpe les 9 dons de temos l'esprit. que ter esses 9 dons do Espírito. Mais Mas eza badon moko são dons eza universel te eza mpona corps ya Christ que não te. são para o corpo de Cristo. C'est-à-dire Quer dizer, eza tokokolongolwa não é porque você pode sair aqui oke na église mosusu e ir noutra igreja mpona koexerce don wana. para exercer esse dom. No wana eza kaka localement. É aqui só apenas são dons locais, Essa é a Assembleia simplesmente. Local. É somente para a Assembleia Local. toza na deuxième groupe E temos o segundo grupo, don ya puissance. o dom de poder. Eza badon ya puissance. São dons de poder. Eza kondima. Temos a fé, Eza don de guérison. dons de cura Eza na don ya opération de miracle. e dom de operação de milagres. Eza wana eza badon ya puissance. Esses são Ya dons de poder. nguya. São dons de poder. C'est les dons de la foi. São o dom da fé. Frère, Irmão, mutu wana aza na kondima. essa alguém tem fé. Il sert avec foi. Uma irmã com fé, Un frère avec la foi. o irmão com a fé. Frère, Irmão, Yesu ka bondeli. ele quando ora, quando diz alguma Aza na coisa, kondima. ele Donc, tem fé. il faut que likambo esala. Que se aquela coisa deixe mesmo acontecer. Oui. Sim, irmão. nalobaki eza esse problème ekozala grave. Isso pode ser um problema grave. koyelika moko grave ya Tivemos makasi ya um problema monene. grande. Donc église biso nyonso tokomi panike. Quando a igreja está em pânico, Problème oyo tosali. como é que vamos fazer esse concernente a esse problema? Quelqu'un, Mas alguém, bien quelqu'un, ou uma mulher, ou
bien frère, bien sœur. O irmão, uma irmã, Donc, on va continuer. com esse dom de fé, Après, vous savez l'église. ele vai dizer à igreja, tranquiliza. Qual é o problema? Estava esse problema. Et pas Nzambe. A Deus, Donc, vous aurez une solution. queremos Et ça, on solução. est comme n'était. Não é um grande Solution problema. d'Ali. Haverá uma solução. Donc, on a une solution. Queremos a On solução va dans la disso. communauté. Não Et tema. on les cas. Vai passar daqui a pouco. Vous souvenez, vous savez, E todos nós também, vous pouvez me quitter. todos tranquilizados. Então fica aquele problema. Solution. Você encontra a solução daquilo. C'est le don de la foi. É o dom da fé. À un autre, le don de guérison. A outro, dom de cura. Don de guérison. Dom de cura. Frère, Irmão, malade até essa ninguém. mesmo se a doença for como Malade beaucoup compliqué. uma doença complicada, mas irmão, Quelqu'un ou quelqu'un avec le don o de irmão, uma guérison. irmã com dom de cura, Só que a bom dele. se ele orar, Guérison. a cura é alcançada. Quando ele ora, Guérison. a cura é alcançada. Quando ele ora, Guérison. a cura é alcançada. Oh, malade, Não temos essa doença, esse problema, essa doença, esse problema. Irmão, celui qui doit la mutana don. se temos alguém que tem esse dom, Frère, irmão, eu vou bem aí. Frère, podemos chamar irmão. on a kaoyo. Por esse caso, Bon de la pona frère. vai, ore para aquele Sai, irmão. maluco. Limpou as mãos. Ce n'est pas un problème. Não é um problema. Ce n'est pas un problème. Não é um problema. Selon la Bible, Segundo a Bíblia, Jacques 5, Tiago 5. verset 13 jusqu'en bas. Tiago 5, 3 até embaixo. Ceux qui m'ont toqué, c'est les malades. Se alguém entre vós estiver doente, Ah, qui n'est pas ancien. que vá aos anciãos. C'est la parole de Dieu. É a palavra de Deus. Ça malade, il y a Está qu'à doente, ancien. vá aos Au anciãos. bon de la pona Vá yo. orar a favor de Bateu uma você. futa. E ungir com azeite. Au biti. E você é curado. Faut confesser. Sim. Mais, Mas nous avons aussi le don de la guérison. temos também dons de cura. Celui qui doit la mutupewa. Se temos alguém Ah, dom da aqui guérison. que tem esse dom de cura, Rien n'empêche. nada Le impede problème malade do est grave. problema nessa Ah, doença. frère intel. A irmão fulano, Quand tu tiens, quando colocamos ele, Frère. irmão, sœur, on a un problème, boy, irmã que malade. tem esse problema, Donc, il n'est que tu ma bosse. você vai limpar as Bom dia, bom mãos. dia. Ora a favor dela. Bon de l'épon aïe. Ora a favor dele. Solution soit. E a solução é alcançada. C'est le don de la guérison. É o dom de cura. Je suis miracle. Le don de miracle. Eu também tenho um dom de operação de Le milagres. don d'opérer des miracles. Dom de operar milagres. Frère, Irmão, au monde a pensé, você vê mesmo coca, que um coxo, aïe, awa. vem aqui na igreja. Nous t'attendons la gâteau. Alguém que não anda, um coxo. Frère, on a don, il y a opération de miracle. O irmão que tem dom de operar milagres, Quand on bon de gaga. ele quando orar, Mon ami t'a dit que quand on já vê um la coxo, tête, o coxo levanta e começa a andar. ou aveugle, mon boy, la Ou um cachao. cego que está aí no Aí bairro, o coca. ele entra aqui, de uma vez ele Ele é recupera a milagre. visão. É um milagre. C'est un miracle, mon ami. É um grande milagre. C'est un don. É um dom também. On a pris un Vê quartier. que as pessoas no bairro, L'église, on te dit donc. vemos que aquela igreja tem filhos de Deus, aí tem filhos de Deus. Et ben, on a fait battre. Isso também atrai as pessoas. On a dit qu'on y a Aí fait. as pessoas começam a vir em massa. Sim, Deus está, eles têm Deus. Ce sont des bonnes choses. São boas coisas. Il faut tous aller en ango. Nós temos que tê-los. Nous pouvons qui m'a montré. Não podemos fugir, temos que tê-los. Et ça, pour la bolam, on a dit ça. É para o nosso bem. Pour notre édification. É para a nossa edificação. Oui, mes frères. Sim, meus Nous avons irmãos. aussi des dons. Temos também dons. Le troisième groupe, c'est les dons d'inspiration. Terceiro grupo são os dons de inspiração. Nous avons dons inspiration. São dons de inspiração. Inspiration, je crois que vous comprenez les dons, les mots inspiration. Acho que você entende a palavra inspiração. Je crois, nous, en tant que des hommes, Nós, como homens, selon la science, tous ali, na kati na biso to aspira kapeto, inspira. segundo a ciência, nós expiramos e inspiramos. To benda gam pepe, Nós inspiramos to bimisa gam pepe. e expiramos. Mu pepe so ya to meliango, Nós inspiramos ana inspiration ali, to bimisa e kape. também expiramos. Alors inspiration, Então, inspiração eza ba don moko c'est-à-dire, são dons que quer dizer. oye, kotaka. São dons que entram. Iye pa mutu, São dons que entram numa pessoa, iye pa mutu pa mwasi pa mbali. num homem ou numa mulher. Allez, et tindikie. Ele manda de uma vez Allo bali kam. a falar alguma coisa. Yete. Não é ele. Ya zalaki de kimia. Ele estava tranquilo. Ao sentir que nguya moko. Ele vai sentir um poder assim. Yoko ba comme frère Por dizer, mas esse irmão, por que ele está agindo assim? Não é é o ele. livro de tindikie. É o Espírito que ele mandou a C'est fazer l'esprit isso. qui l'a poussé É o Espírito que lhe inspirou a falar. de parler. De falar. Nous allons voir les trois.
Temos, e são três. Nós temos dom de prophétie, Temos o dom de profecia, nós temos dom de inspiration, são dons de inspiração. nós temos dom de dom de diversité de langues, Temos dom de variedade de línguas, parler en langue. falar em línguas. Nous avons dom d'interprétation de E langue. temos também dom de interpretação de línguas. 3 dons d'inspiration. 3 dons de inspiração. La prophétie, Profecia, les parler en langue, falar em línguas l'interprétation de e langue. interpretação de Nous avons línguas. dom d'inspiration. São dons de inspiração. Você vai aqui. aqui. De repente, o irmão começa a falar em línguas. Mas, É o poder que lhe veio. Não ele quem quer isso. Mas, na nyonso wana, em tudo isso, Bíblia soloba, a Bíblia diz, na mapesi biso intelligence pe, Deus deu também inteligência ya ko exercer ba don oyo. de exercer esses dons. C'est pourquoi nous toloba kete. Isso que nós dissemos, Les 3 dons oyo, esses 3 dons ni ni on te causer ba problème na que église. causam muito a ver problema na igreja, Estamos sur désordre, talvez des desordem troubles na église. ou confusão na C'est igreja. pourquoi il faut ter un mot très important, très attention. Temos que ter muita atenção com esses dons. Le reste ya ba don. O resto desses dons, Oye, tikali wana. esses que ficaram aí, esses outros, Ils appellent problème d'identité. não tem tão problema assim. Oye, mi s'attendait. Mas esses 3 Ya ngom te causer ba problème na église. causam problemas na igreja Il faut faire attention. se vocês não forem cautelosos. C'est pour cela É por isso qu'il nous faut vraiment nós temos être baptisés du que ser Saint-Esprit. batizados do Espírito Santo Pour être exercer ma dongo convenablement. para que exerçamos esses dons Et convenientemente. la dongo authentique. Sejam dons autênticos Originais. e dons originais. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos e irmãs. Mara mingi, Muitas vezes l'église va te battre kaka 3 dons as oyo. pessoas apenas destacam esses 3 dons. Laisse on battre en 4. Eles não destacam outros dons. Donc il y a 9 dons. Enquanto que há 9 dons. Donc il y a prophétie, Dom de profecia, don de parler en langue, falar em línguas. prophétie, Profecia, quelqu'un qui ose prophétie, alguém pode ter uma profecia à lobby du cambo, e falar alguma coisa. et à venir. Uma coisa que está por vir. Cambo que soya, Uma coisa que está por vir. bimishango, Ele fala aquilo et koksamipe. e também se cumpre. Oui, Sim. et c'est pour l'édification. E é para a edificação. La Bible dit, A Bíblia diz, les prophéties, a profecia. les dons de prophétie, O dom de profecia c'est pour l'édification. é para a edificação. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, A Bíblia diz isso em 1 Coríntios capítulo 14, verset 1 jusqu'à 3. primeiro versículo até 3. Recherchez la charité, Procurei a caridade, aspirez aux dons spirituels, aspirai aos dons espirituais, mais surtout mas à principalmente celle de prophétie. o de profecia. En effet, Por efeito, celui qui parle en langue aquele que fala em línguas ne parle pas aux hommes, não fala aos homens, mais à Dieu, mas a Deus, car personne ne le comprend. porque ninguém lhe entende. Et c'est un esprit qui lui dit les mystères. E é espírito que ele profere Oui, mistérios. mutazo ba mnoko na sika. Alguém que fala em línguas, So que interprétation ça te. se não houver interpretação, Comment on va comprendre ma kamazolo? ninguém vai entender o que ele estiver a falar. Ye pourquoi so parler langue ça édifier. Ele que está falando em língua está Oui, edificado, tazo ba ka ye na nzamba porque aussi. ele fala com o seu Quand on dit Deus. bozo ka onteme. Fala coisas que você não entende, mas somente Deus é que está a entender. C'est ça mes frères et sœurs. É isso, irmãos e irmãs. Chacun a sa expérience. Cada um tem a sua experiência. Même moi, Mesmo eu, je vous ai donné mon expérience. vos dei a minha Il y experiência. a des fois quand je parle en langue, Por vezes, quando falo em línguas, je me sens bien. eu me sinto bem. Non senti donc neti na sana na lolo. Eu me sinto como se já estivesse no Et c'est céu. moi na sana neti É da tipo de alegria. É como se não estou mais neste mundo. Mais Mas, bino bozoka. mas vocês ouvem Bozo comprendre. e não estão a entender nada. Nzambe não tá compreendendo ma Somente Deus que está a entender o que estou a falar. Oui, tes amis no ba bozoka. Porque são línguas que os homens não entendem. Yango Biblia zoloba. A Bíblia diz, Ceux qui sont parlent en langue se falas em língua et que e que montazo interpréter ça te. não houver um intérprete, Malamu foko kana. também vale calar-se Olo bango yomoko. e falar aí sozinho. En privé bozo No sambela. privado estiveres a orar, Que kolo bango bon église. do que falar publicamente, Ko batimaso yokati. que as pessoas não estão a entender. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos, Priez orar pour être nzambe para que Deus apesa yo te dê interprétation. a interpretação, Nzambe apesa don ou que interprétation. Deus dê o dom de interpretação. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Et il y a aussi deux sortes de langues. E há também 2 tipos de línguas. Il y a des langues des hommes, A língua dos homens il y a aussi des langues des anges. e há também língua dos anjos. Oui. Les langues des hommes, Língua dos homens c'est ce que nous parlons. é isso que nós falamos. Oh, que chinois, Ou que arabe, mandarim, français, anglais. árabe, inglês, Il y a francês. de la langue ya batu. Isso que são a língua dos homens.
Il y a deux sortes de parler en langue. Há dois tipos de falar em línguas. Selon 1 Coríntios 13, Segundo 1 de Coríntios 13, verset 1er. primeiro versículo. Quand je parlais les langues des hommes et des anges, Ainda que eu falar a língua dos homens e dos anjos, si je n'ai pas la charité, se não tiver a caridade, je suis un airain qui résonne, serei como um bronze que soa un cymbale qui e retentit. como um símbolo que Je retine. répète, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Repito, quando falar a língua dos homens e dos Il anjos, y a des langues des hommes, a língua dos homens et ça fait la langue et a ange. e a também a língua dos anjos, Oyo batu babenga la kikongo ninga mazulu. que como as pessoas chamam de Língua idioma, azul. que chamam de idiomas. Langue des anges. Língua dos anjos, Nzolo bama bobo yoga te, bobo yoga te. quando falam, as pessoas não C'est entendem. ça les langues des anges. São língua dos anjos. Nzambe kama kazo yoga ngo. Somente Deus quem ouve Batu bayoga ngo entende. te. As pessoas não entendem aquilo. Mais les langues des hommes, Mas a língua dos homens, batu bako yoga ngo. as pessoas podem entender. On a le français, anglais. Você que disse Kikongo. francês, inglês, Kikongo. Ezala ndeni. Como é que acontece? Tokoza la awa. Podemos estar aqui, Un frère, irmão une sœur, ou uma irmã a telemi. se levanta Abani ko parler e langue. começa a falar em línguas. Langue ni Que língua? anglais. Começar a falar em inglês. Ayebi anglais te. Ela não sabe Mais inglês, c'est zolo ba mas a irmã anglais. está a falar em inglês. Tango lobi na anglais. Quando ela fala em inglês, O mona frère bobo telemi. você vê, o irmão levanta aí, Ayebi anglais te. que não entende inglês, Abandi ko interpréter. começa a interpretar Akamo sera lobi. as coisas que a irmã falou. Sera lobi. A irmã falou, Ye pessoa e ele interpréter. também interpreta Na langue biso tozoka. na língua que nós aqui entendemos. Ah, donc ni ngolo bobo. Isso significa isso. Donc sera lobi bobo. A irmã falou aquilo. Senhor stoyo E todos kango. nós ouvimos C'est toza e édifié. fomos edificados. Je suis déjà kamumoko a prévenir. Se for alguma coisa À l'avenir. para que está por vir, Et kokisa mi pe. e que se cumprir também, Comme prophétie. se torna uma profecia. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. C'est ce qui est arrivé jour mon frère Branham. Que aconteceu um dia, onde o irmão Branham Aqui na réunion. estava na reunião Ele dit, tá kura balaki. onde eles estavam, Motomoko a telemi. alguém A levantou-se. lobby en langue. Ele falou em línguas. Alobaki na français. Ele falou em francês. Mais bango bakuta mangi na pays anglophone. Eles estavam num país anglofono. Lobby na français, lobby na Ele français. falou em francês. Bango Falou em bazaba francês. anglophone bayokite. Eles são pessoas que falam inglês, não entenderam. Frère, motomoko a telemi. Um senhor aí levantou, Abi, c'est du français. disse isso é francês. Ele francês. Disse isso é francês. A lobby interprétant. Ele interpretou aquilo. Musuku na interprétant. Outro interpretou. C'était les langues Eram línguas, des hommes. língua dos homens. Ils ont interprété cela. Eles interpretaram Et isso. quelle parole avait dit? E que palavra disseram? Alobaki ke Disseram, lokola como? yo Branham Como você, Branham, oponi nzela como você escolheu o caminho, nzela oyo ya pasi, esse caminho de le sofrimento, chemin difficile, esse caminho le difícil, chemin droit, esse caminho estreito, une portion du ciel uma porção do céu est réservée. que é reservada. C'était une langue interprétée. Era uma língua que foi interpretada. C'est les langues des hommes. É a língua dos homens. Moto moko azalaki wana azalaki interprète ya onu soki ndenge nini. Alguém que era um intérprete da ONU, Ntango bainterpreta bien vraiment, quando interpreta eza isso mesmo, français lingi koloba boye isso é boye francês, boye. significa isso e aquilo. C'est ça les langues des hommes. Essa é a língua dos homens. Oui. Sim. Les dons de prophétie, Dom da profecia, 1 Corinthiens 14, 1 de Coríntios 14, là où nous étions, lá onde estávamos, dans verset 3. no verso 3. Celui qui prophétise, Aquele que profetiza, au contraire, pelo contrário, parle aux hommes, fala aos homens, les édifie, os edifica, les exhorte, os exorta les console. e os consola. Alléluia. Amém. Wazoro na prophétie, O que profetiza, au contraire, pelo contrário, azoro na batu. fala aos homens, Lokola biso a église. como nós aqui, igreja. Soki mutu alopesi prophétie, Se alguém der uma profecia, alobi na biso. ele fala a nós Église ayoki. e a igreja ouve. Mais alobi en langue, Mas o que fala em línguas, azoro na nzambe. ele fala com Deus. Les prophéties, Mas a profecia, esalaka trois choses Bible alobi. a Bíblia diz que fazem três coisas: Édifiaka, edifica, exhortaka, exorta et consolaka. e consola. C'est ça le rôle de la prophétie. Esse aqui é o papel da Quand profecia. une prophétie sort, Quando uma profecia sai, ça doit consoler l'église. deve consolar, Ça doit édifier. deve edificar
Et ça doit aussi exhorter. e deve também exortar. 3 choses. 3 coisas: Exhortation, exortação, consolation, consolação édification. e edificação. Ce n'est pas la destruction. Não é a destruição. La prophétie est comme maté. Professor não pode sair, Il a fait cette prophétie. alguém dá profecia Allez, et diviser l'église. e divide a igreja Et tu troubles l'église. e coloca confusão na igreja. Dieu, Deus ce n'est pas un Dieu de désordre. não é um Deus de desordem, C'est un Dieu de ordre. mas um Deus de ordem. Alléluia. Amém. Professeur Gobi Mapan. Professor pode sair, Frère tel. irmão fulano, Ozo voyage. você quer fazer uma viagem Lobi na Banza Congo. amanhã para Mbanza Congo, Meu moni otokaru wana mas ozopela. o autocarro que você vai subir, Otokaru wana egosala accident. aquele autocarro vai acidentar, Batu bakokufa. as pessoas vão morrer. Okende te. Então não vai. Église ayoki. A igreja ouviu Bakomi yango. e escreve Eye aquilo wana e cher. vem aqui no púlpito Totangi yango toyebisi. e vamos ler e informamos a igreja. Então toyebisi église. Quando informamos a igreja, Frère pe ayoki. o irmão também ouve, Akeite. ele não vai. Lobi pe toyoki sango. E também amanhã nós ouvimos a notícia. Otokaru moko esala accident que O autocarro aí que foi para Mbanza Congo fez baluki batu acidente. bakufi. Aquilo cambalhou, as pessoas morreram. Tokumisi nzambe. E nós glorificamos a Deus. Prophétie ekokisami. A profecia se cumpriu. Toluwe nzambe. Louvamos a Deus, Nzambe azakasi na biso. o Deus que está em nós, Parce que akebisi. porque Ele advertiu Pe likambo yango. e a coisa Esalami. aconteceu. Édifie bato. Edificou as pessoas Et ce n'est pas. e não é, Ah, tu es malade. você está doente. Malade ozobela. E essa doença que você tem C'est ton é père. o teu pai, C'est ta é mère. a tua mãe. Ça, ce n'est pas le. Não é isso, não. Ce n'est pas ça la prophétie. Não é isso a profecia. Ça édifie qui? Isso edifica quem, Ça afinal? édifie qui? Edifica quem? Ça console qui? Consola quem? Au contraire, Pelo contrário, le kaboli. isso até divide. Est-ce que frère oyo bayebisi ke azobela papa na ye? Será que o irmão que ouviu que está Akolinga doente su papa na ye? vai amar mais o seu pai? Akolinga su mama Vai azobela ye? amar mais a sua mãe? Édifier qui? Isso não edifica. Ce n'est pas ça. Não é isso. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos e irmãs, Nous sommes dans les messages. nós estamos na Nous mensagem. devons faire tout Temos que fazer de tudo selon les messages. de segunda mensagem. Selon la foi apostolique. Segundo a fé Nous apostólica. ne pouvons suivre ce que font là-bas les pentecôtistes. Não podemos seguir aquilo que os pentecostais fazem. Bazo fonder makambo na bango. Eles fundam suas coisas por aí. Ce n'est pas ça. Não é isso, irmãos. Nous devons retourner à la foi apostolique. Temos que voltar à fé apostólica. J'ai dit que Eu disse bato baza na badon ya que inspiration. as pessoas que têm dons de Eza la inspiração, prophétie que parle sabem là. precisar falar em Il língua, faut baza na via devem sanctification. ter vida de santificação, Il faut baza na via consécration. devem ter vida de consagração. Puite Porque, don esala malamu. para que o dom exerça bem, Parce que Porque soki baza na via sanctification te, se não tiver Ela vida de via consagração, santificação tia. e nem de consagração, alors então, c'est risqué. aquilo Esprit risca mabe kote liyo. que o meu espírito entrar, Au lobby likambo. você falar alguma coisa, Mais mas euti pa nzambe. que não vem de Deus. Parce que si tu n'es pas sanctifié, Porque se não é santificado, esprit mauvais kokote la o yo te. espírito mau também pode se infiltrar em você Olobi eloko ezala e nzambe. falar alguma coisa que não veio de Deus. Alors faut la humilité. Então você deve ter a humildade. Mabonde mpo na yo. Se orar a favor de você Zini correction. e você aceita a correção Abenga l'esprit wana. e expulsam aquele espírito. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs, Ça, c'est la vérité. isso é a verdade. Et si tu n'as pas la vie de la sanctification, E se não tem vida de santificação, oza na vie, na groupe, ya ba critique, ya você tem uma vida de críticas. okomona bozoloba, Você bokosa vai masolo batu. que começa a contar de Você vai pessoas, frère, via começa a frère. falar da vida dos irmãos. Tango yawa, Quando você vem não, aqui, especial de epi, repente é uma obibisi profecia makamona pe. e faz falar aquelas coisas também. Donc eza makanisi wana. Afinal, são os teus Il faut pensamentos. faire attention, frère. Então, cuidado. Il faut faire attention. Temos que ter cuidado. Dieu est réel Deus é real, et le ciel o céu est plein de choses authentiques. está cheio de coisas autênticas. Cherchons le Saint-Esprit. Então, procuremos o Espírito Le Santo. Saint-Esprit lui-même O Espírito Santo ele mesmo akopesa biso makambo ya solo. nos dará coisas autênticas. Toza nango mpo sawa na Nós église. precisamos disso na Les igreja. dons. Dons. Nous avons besoin de dons de Precisamos de l'Esprit dons do de l'Esprit Espírito, na novos église. dons do Espírito Toza na na igreja. posa nango. Precisamos Il faut delas. esala badon. Devem exercer. Pourquoi? Por quê?
Badon foi essa pointe badon e onde purifica a Os igreja. dons é que purificam a igreja. E pensa que a crente anzambo. Dá o temor de Deus. Só que ba frère não ba ser. Seus irmãos e Não irmãs, cambo la nyoka ao nyoka. andar vai A filha devagar desordem. com a filha de desordem. Si nous avons des dons authentiques Se ici, temos dons autênticos aqui, badon e kobanda sikoyo ko nós dénoncer agora la vamos faute. começar a denunciá-los. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Avant de terminer, je crois, Antes de terminar, lisons les citations de Frère Branham. na citação do irmão Branham, Nous sommes dans... Qu'est-ce qu'il faut faire? essa brochura O que fazer. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il faut pour vaincre l'incrédulité, je crois? O que é necessário, Qu'est-ce qu'il faut pour triompher de toute l'incrédulité? o que é necessário para vencer toda a incredulidade? C'est notre foi. Nossa fé. La foi et la victoire. A fé é a vitória. Prêché le 29 juillet Cada 29 de junho 1960. de 1960. Ah, Frère Branham passou là sur les dons, O Branham também fala aqui sobre os dons. dans les ministères. E Paragraphe ministérios. 14 No parágrafo 14 jusqu'à 16. até 16. Oh, la voie initiale et originale O caminho inicial e original pour recevoir une bénédiction para receber uma bênção, rédemptrice, é uma bênção redentora, c'est en entendant la parole de Dieu. é ouvindo a palavra de Deus. Mingi dozalia, Muitos que estão aqui, Tony Magaga, pour tout la convaincre que Nzamba zana biso, Nzamba zolo bela biso. nós aqui para estarmos convencidos para que Deus está conosco, Foi o estamos garant de falar, prophétie de Dom é Mogolo. somente ouvir uma profissão, um dom que possa exercer. Non, ce n'est pas seulement ça. Não, não é somente isso. Prophète Alobi, O profeta diz voyez à que liboso. o caminho principal Nzamba lo bela biso. que Deus nos fala C'est la parole de Dieu. é a palavra de Deus. Negi to soka prédication. Como vimos a pregação, Frère, sœur. irmão e Negi irmã, jaga te posa nós temos que attentif. saber ficar Tu atento. vois quelqu'un qui est en train de prêcher. Quando vês alguém a pregar, Sois attentif. fique atento. C'est Dieu qui nous parle. É Deus que nos fala. Prophète Alobi, yangona O voyez profeta liboso disse, Nzamba lo bela é o biso. caminho inicial que Deus nos fala. Nanzela prédication. Através da pregação. Yangona nzela liboso za na É o bénédiction. caminho inicial para a bênção. Bénédiction pour na lisiko na biso, pour na Uma mapiko na bênção, biso. uma bênção redentora. Nzamba lo bela biso na parole de Dieu. Deus nos fala através da Ototika palavra de mabe Deus pour kokebisa biso. e também para nos Lisiko advertir na biso. para a nossa redenção. C'est en entendant la parole de Dieu. É ouvindo a palavra de Deus. Car la foi vient de ce que l'on entend. Porque a fé vem pelo ouvir. De ce que l'on entend la parole de E Dieu. o ouvir é da palavra de Deus. Tel que la prêche les prédicateurs. Como os pregadores a pregam. Si c'était vous et moi, Se fossem vocês e eu, ce serait suffisant. seria suficiente. Si les gens ne voulaient pas nous croire, Se as pessoas não quiserem nos crer, eh bien, e bem, nous les laisserons tout simplement nós deixaremos simplesmente pour suivre les chemins. que eles sigam os seus caminhos. Si bato baboyikoyoka botika Se bango as wana. pessoas não quiserem ouvir, deixa que eles sigam os seus Mais Dieu caminhos. est si bon, Mas Deus é tão bom il est si plein de miséricorde, e tão cheio de misericórdia qu'après tout cela, que, apesar de tudo isso, il a envoyé sa parole. Ele enviou a sua palavra Oui, il a envoyé des dons dans e l'église. depois enviou dons na igreja. Nous croyons tout cela. E nós queremos a tudo isso. 1 Corinthiens 12. 1 de Coríntios 12. Il y a 9 dons spirituels Há 9 dons espirituais dans l'église. na igreja. C'est dans chaque corps local. É em cada corpo local. Ou plutôt, il devait y avoir dans chaque corps local les dons de guérison. Enquanto que deveria haver em cada corpo local os dons de Nem toda cura. a igreja local lá, na cama, Temos toda na que ir dom e a aqui, guérison, também temos que ter dons de cura, dons de sagesse, dons de sabedoria, les dons de connaissance, dons de conhecimento, les dons de point. dons de reticência. Tous ces autres dons, autres tangiaga. Todos esses dons que nós citamos aí.
Tous ces autres dons todos esses outros dons, sont dans l'église. estão na igreja. Il y a 9 différents dons spirituels Há 9 diferentes dons espirituais dans chaque corps local. em cada corpo local. Et puis Dieu a des dons. E Deus tem dons. Dieu a des dons qu'il a connus Deus tem dons que Ele disse d'avance que Ele conheceu antes pour chaque âge. para cada era. Il a placé dans l'église. Ele colocou na igreja. Or, nous voyons, Nós vemos il y en a 5. que há 5. Nous avons 5 ministères, Éphésiens 4 et São 11. segundo o ministério de Efésios Ce 4. sont des dons 11. aussi. São também dons. Oui, les 5 ministères. Os 5 Les ministérios. premiers, ce sont les missionnaires Primeiro são os missionários ou les apôtres. ou os apóstolos. Les mots apôtres signifient O termo apóstolo significa envoyé. enviado. Les mots missionnaires O signifient termo envoyé. missionário significa também enviado. Un missionnaire Missionário est envoyé. é enviado. Et un apôtre est envoyé. E o apóstolo também é um enviado. Dieu envoie son missionnaire. Deus envia os seus missionários. Dieu envoie ses apôtres. Deus envia os seus apóstolos. Paragraphe 15. Parágrafo 15. Dans l'église, Na igreja, il y a premièrement há primeiramente les apôtres, os apóstolos, les prophètes, profetas, les docteurs, doutores, les évangélistes, evangelistas, les pasteurs. pastores. Ces 5 dons Esses 5 dons donnés par Dieu. dados por Deus. Ainsi, E assim, chacun de vous cada de vós qui a un pasteur pieux que tem pastor piedoso, a un don de la part de Dieu que tem dom da parte de Deus dans son église. na sua igreja. Un berger. Pastor, Pasteur signifie un berger. pastor significa apacentador de ovelhas, Pour veiller sur les troupeaux, para velar sobre o rebanho, pour lui enseigner la parole de Dieu. para lhe ensinar a palavra de Deus. Et puis ces 9 autres différents dons E spirituels também esses outros 9 diferentes dons espirituais doivent opérer dans l'église devem operar na igreja pour garder l'église pure. para guardar a igreja pura. Amen. Amém. Nous avons 5 ministères, Nós temos 5 ministérios, 5 dons. há 5 dons: Prophète, profeta, docteur, doutor, évangéliste, evangelista, pasteur. pastor. Je crois 5. Acho que já estamos Profeta. 5: profeta, Apôtre, apóstolo, docteur, doutor, évangéliste, evangelista pasteur. e pastor. São 5 dons, São 5 dons qui sont 5 ministères e são 5 pour le ministérios corps de Christ. para o corpo de Cristo. Et il y a aussi 9 dons E há também 9 dons, de l'esprit 9 dons do Espírito dans l'assemblée locale na Assembleia Local qui sont là que estão aí pour garder l'église pure. para guardar a igreja pura. Les 5 ministères Os 5 ministérios sont là estão aí pour l'édification, para a edificação, pour le perfectionnement des saints. para o aperfeiçoamento dos santos. Oui, mes frères. Sim, irmãos, Il y a un ministère. é o trabalho dos Ils ministérios. ont édifié l'église. Edificam a igreja Ils ont comme cette église dans e perfectionnement. levam a igreja ao C'est aperfeiçoamento, comme on a compris. para que a igreja atinja a perfeição, Papa Nanzambe. para que os filhos de Deus Vamos na condinga não kate. fiquem a se agitar sempre Vamos pepe a doctrine. nos ventos da Il y a un doutrina. ministère de l'église. É o trabalho dos ministérios na igreja. Vai evangelista, vai docteur, vai pasteur, pastores e assim por Para que a diante. église, Eles a église ela édifiée, estão para que a igreja seja a église edificada ela perfectionnée. para que atinja o aperfeiçoamento. Mais les 9 dons Mas os 9 dons est donné à l'église locale são dados à igreja local pour garder l'église pure. para guardar a igreja pura. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. C'est comme avec Ananias et Saphira. É como Ananias e Safira. Ainsi de suite. E assim por diante. L'Esprit de Dieu s'est levé O Espírito de Deus se levantou et dénonce e denuncia quelqu'un alguém. et lui dit Ele diz qu'il mène une mauvaise vie que leva uma má vida et lui réprimande ouvertement e que lhe repreende ce abertamente péché. esses seus pecados. C'est pour cela É por isso que le Saint-Esprit que o Espírito Santo est dans l'église está na igreja pour garder l'église pure para guardar a igreja pura et prête e pronta pour la venue du Seigneur. para a vinda do Senhor. Oui, frère. Sim, irmão. Pardon, Ezawana, et peut-être moi, Os dons foram dados. on a prophétie qui Dom de frère, profecia, irmão e irmã. Ozo tambola Você mabe está nyoka andando mal, está andando zigue-zague. nzamba kotia don wana Deus vai colocar esse dom. adenonse yo Vão te que frère denunciar. intel O irmão tala vi na ye azo tambola ele be está andando assim. bareprimende yo. E vão te repreender.
Musuta ngoyo kango. Outro quando ouvir aquilo, Badikeba. cuidado. E como boizoga? Aqui afinal está assim. Antuka na kotambula suma bete. Bom, já não vou andar mais mal. Antuka na tika vio. Deixa parar com essa Tika vida. hipocrisia. Devo parar com a Só vou hipocrisia. continuar a Se você hipocrisia. continuar com a hipocrisia, Saint-Esprit a o denunciar. Espírito Santo vai te denunciar. Entele. Fulano, Entele. fulana. Dala ninga zotamba. Veja como está Dala andando. vile ninga Veja, zabu. veja a sua vida. Le Saint-Esprit. O Espírito Santo Akosala ngo. fará isso. Bona nini. Por quê? O église comme pire. Para que a igreja seja pura, Eza la préparer. que seja preparada Na mukula enlèvement. para o dia do arrebatamento. Nenge zalaki na tamba pote. Como era no tempo dos apóstolos. Tangu Ananias na Safira. Quando Ananias e Safira Bazosala hipocrisie. faziam hipocrisia, Bazobomba mbongo. guardavam dinheiro, Baza sincérité. não eram Baye na sinceros, lokuta na église. eram com sua mentira na igreja. Ale mobali. E então o homem, Saint-Esprit o dénoncé. Espírito Santo lhe denunciou. Akufi. Ele caiu. Moi pessoas oya. A mulher também Olha vinha. uma verite, Yesu Também no putale. também com a A mentira. dénoncer. Também foi denunciada. Akufi. Ela também morreu. C'est ça, vous savez, abandon. Esse é o trabalho dos dons. L'église est la pire. Para que a igreja seja pura, L'église est la préparée seja preparada pour les jours du Seigneur. para o dia do Senhor. Alors, ces 9 dons, Então, esses 9 dons c'est très important pour l'église, são muito importantes para a igreja, pour la purification de l'église. para a purificação da igreja. Et les ministères, Os ministérios, les 5 ministères os 5 ministérios sont là. estão aí, C'est pour le monde entier. é para o mundo inteiro. Son rôle, O seu papel c'est pour instruire l'église, é para instruir a igreja, édifier le corps de Christ. edificar o corpo de Cristo, Ils instruisent l'église. instruir a igreja. Pour ça, on va pour instruire l'église. Seu trabalho é de instruir a igreja. Pour instruire, peut battre dans la charge. E também aqueles que têm cargas de anciãos, todos Ba eles. ministre bazana. Os ministros Ba estão aí, os evangeliste, ba evangelistas, docteur. doutores, Ba ministère. os ministros Ezawana. estão aí Pour édifier para edificar l'église. a igreja. Pour édifier battre dans la charge. E também aqueles que têm cargas na igreja. Ezala ba directeur de chant. Sejam diretores de cânticos, diáconos, seja lá quem for. Ministros estão aí para Negli bat faut batambula. instruir como as pessoas devem andar. Oui, c'est pour édification de l'église. É para a edificação da igreja. Oui, pour édifier le corps de Christ. Para edificar o corpo de Cristo. Pour instruire aussi Para instruir também l'église. a igreja. La charge. A carga. Oui. Sim. Et pour instruire sur les dons. E também para instruir os dons. Pour ça, le ministère. O trabalho do La ministério. ministre. Os ministros, Ils ont pasteur. seja Ils ont pastor, docteur. Ils ont doutor évangéliste. ou evangelistas, Ça, on va voter. quando estão a pregar, Bazo pour instruire l'église. estão a instruir a Bazo pour igreja, instruire bateau dans la charge locale. que la têm diacre. cargas locais de Même alto, maintenant, bateau dans la don. mesmo aqueles que têm Quand dons. le ministre a été à fond, Para nós para yoga. pregar, você deve ouvir, Ose l'enseigner. seja Il ensinado doit enseigner les salles. como é que o dom deve operar. Là, on sera le ministre. Esse é o trabalho dos ministros, C'est pour le monde entier. é para o mundo inteiro. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Les 9 dons locaux Os 9 dons locais sont là pour édifier les croyants. estão aí para edificar os crentes. Oui. Sim, Afin que les croyants para que os crentes puissent marcher andem là avec une bonne vie de chaque jour. com uma boa vida de cada dia. Les 9 de Zawana Os 9 dons estão aí pour redresser les croyants, para endireitar os crentes, pour corriger les croyants, para corrigir os crentes, pour les reprocher, para pour les repreender rapprocher proches de Dieu e para aproximá-los de Deus et pour maintenir l'église e para conservar a igreja dans la sainteté. na santidade. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Pour aujourd'hui, je suis à PTR dans ce pays. Por hoje estamos aqui porque a nossa hora foi. Dieu voulant que vous continuez après. Se Deus quiser, continuaremos em outros dias. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe.